Hora de falar sobre o Corinthians, quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem, essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024, ou seja, apenas uma temporada depois, foi comprado pelo Al Nassr por 23 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em apenas 8 milhões de euros. E a tendência é que ele seja negociado pelo Al Nassr, especialmente porque o time saudita quer a contratação de jogadores importantes. E esses jogadores gringos certamente vão ocupar a vaga dos estrangeiros que por lá estão. A tendência é que o Ângelo seja emprestado ou vendido. Última temporada com a camisa do time amarelo, 38 partidas, 2 gols e 9 assistências. Desses 38 jogos, 25 como titular, 13 na condição de reserva. Sigo em busca de mais informações sobre qual é esse ponta que será contratado pelo Timão. O Corinthians entende que essa é a prioridade número 1. Contratar um jogador de velocidade e drible. Gostaria de saber se o Ângelo se encaixa nesse perfil que o Timão busca. Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões.
Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2 bilhões e meio de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4 milhões e meio de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue ir bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é: você está satisfeito com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre o novo escândalo descoberto no Corinthians da era Augusto Melo. Escândalo que prejudicou demais o torcedor que costumava ir ao estádio. Depois dos casos Vaidbet e de uma série de denúncias nas categorias de base, o Corinthians constatou que cerca de 8 mil ingressos por partida disputada na Neoquímica Arena desapareciam. Já se sabia que 3 mil ingressos eram usados como cortesia, mas esses outros 5 mil são uma grande surpresa. A revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. 8 mil ingressos que desapareciam do mapa. É também por isso que membros do Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians, relatavam tanta dificuldade na compra de entradas. A partir do momento em que esses 8 mil ingressos deixaram de desaparecer com a saída do Augusto Melo e a entrada do presidente provisório Osmar Stabile, torcedores e membros do Fiel Torcedor têm conseguido adquirir ingressos. E uma das consequências, houve enorme acréscimo no programa de sócios torcedores. Muitos sócios torcedores voltaram a pagar mensalidades. Importante contar também que as receitas aumentaram. Queria comparar um jogo do Corinthians contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado contra o mais recente jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Apesar de os públicos serem praticamente os mesmos, faturou-se 800 mil reais a mais no jogo dessa temporada na comparação com o ano passado. E se esse número de 800 mil prevalecer daqui para frente, imagina quanto o Corinthians deixou de faturar na era Augusto Melo, imaginando que cada temporada tenha mais ou menos 40 jogos. 800 mil vezes 40 jogos e o prejuízo foi superior a 30 milhões de reais. Só para completar, Corinthians que enfrenta o Fortaleza nesse domingo na Neoquímica Arena deve ter um time bastante diferente. Na sexta-feira, Dorival Júnior treinou com 10 reservas, o único titular, o goleiro Hugo Souza. O provável Corinthians, pensando na partida de quarta-feira, o provável Corinthians contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Angileri, Rian, Charles e Breno Bidon, Kaique, Thales Magno e Romero. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, que está tentando a antecipação mais uma, agora de 57 milhões de reais, junto à LFU, a Liga Forte União. Aquele grupo que contratou ou fechou com o Corinthians os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Seriam 27 milhões de reais de receita variável do Campeonato Brasileiro desse ano, além de 30 milhões de reais de empréstimo. Para conseguir esse empréstimo, o presidente Osmar Stabile deve ter de prorrogar o contrato com a LFU até 2030. O Stabile gostaria, antes de assinar esse acordo, que houvesse a possibilidade de redução do tempo do contrato caso o Corinthians devolvesse esses 30 milhões de reais emprestados. Por que que o Timão está em busca de empréstimo? Cheguei a contar para vocês num vídeo da semana passada que o Corinthians precisa de 200 milhões de reais em novas receitas para conseguir cumprir todos os seus compromissos com o elenco nessa temporada. O mês de agosto é o mais caótico. Somente com o Memphis Depay há uma dívida de mais ou menos 17 milhões de reais, entre salários, direitos de imagem, luvas e 2 bonificações. Até por isso, Corinthians pede à LFU o adiantamento desses 57 milhões para o mês de agosto.
Para obter esses 200 milhões de reais, além dos 57 milhões da LFU, o Corinthians também já tem a garantia de mais 50 milhões de reais da Nike. Uma venda de um atleta que pode ser o Breno Bidon ajudaria a completar essa receita, além de buscas por novas oportunidades de mercado. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Hora de falar sobre o Corinthians, que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos, desde o começo como titulares. Com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha um grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, o Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar, em relação ao Timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6 milhões e 300 mil reais. Só que, de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6 milhões e 300 mil, ele fica com 4 milhões e 700 mil reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1 milhão e 600 mil pro Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo o mês, além de 6 milhões e 300 mil pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4 milhões e 700 mil pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.